Câmara, Campinas. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma Ellen Keller, o senhor Carlos Eduardo Simões, por proposição do ex-vereador Dr. Elcio Batista e iniciativa do vereador Luiz Carlos Rossini. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Luiz Carlos Rossini. Convidamos também a ex-secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, neste ato representando a gerência jurídica da Fundação de Capacitação em Tecnologia da Informação, senhora Emanuele Garrido Alckmin. Convidamos agora a coordenadora da Provisão, Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual, senhora Maria Cecília Bianco Saragiotto. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o nosso homenageado desta noite. Por favor, recebam senhor Carlos Eduardo Simões. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Rossini, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite. Dando as boas-vindas e fazendo a acolhida a todos os presentes, em nome da Câmara Municipal de Campinas, eu declaro aberta a presente reunião solene, convocada para a entrega do diploma Ellen Keller a Carlos Eduardo Simões. Então, está aberta a presente reunião solene. Convidamos os presentes para execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
Anunciamos e agradecemos a presença dos familiares e amigos do nosso homenageado e enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos ao agraciado da noite, vereador Carmo Luiz, da Câmara Municipal de Campinas, e o ex-vereador Dr. Elcio Batista, autor desta honraria, que enviou a seguinte mensagem. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da 43ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas. Apresentando meus sinceros cumprimentos, sirvo-me da presente para dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência, na qualidade de ex-vereador desta Casa Legislativa e autor do decreto legislativo que concede o diploma Ellen Keller a Carlos Eduardo Simões, pelos relevantes serviços prestados em prol dos direitos das pessoas com deficiência, e acusar o recebimento do convite para participar da entrega da honraria em questão, nesta data, por vossa iniciativa. Peço que aceite minhas escusas pelo não comparecimento, uma vez que possuo compromissos assumidos anteriormente, impossíveis de adiá-los.
agradeço a disposição, sensibilidade e desprendimento de Vossa Excelência pela iniciativa de entregar este importante diploma outorgado pela Câmara, hoje, que é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ao homenageado, apresento mais uma vez minha admiração e reitero todo o exposto na justificativa constante nos autos do projeto de decreto legislativo que originou este ato, parabenizando-o e desejando-lhe saúde para continuar nesta importante missão de defender a pessoa com deficiência. Neste sentido, não poderia deixar também de registrar mais uma vez meus agradecimentos e mencionar a indicação deste homenageado, a doutora Maria Cristina von Zuben, presidente do Instituto Provisão, amiga pessoal, idônea, cidadã emérita da cidade de Campinas e que tem desenvolvido brilhantes trabalhos em defesa dos deficientes. Sendo o sol que se apresenta esta oportunidade, antecipo meus sinceros agradecimentos e, no ensejo, renovo protestos da mais alta estima e apreço. Cordialmente, Dr. Elcio Batista. E convidamos neste momento o vereador Luiz Carlos Rossini para o seu discurso de homenagem ao agraciado desta noite. Bem, mais uma vez, boa noite. Quero agradecer a presença da Emanuele Garrido Alckmin, nesse ato representando a gerência jurídica da FACT, Fundação de Capacitação em Tecnologia da Informação, e ex-secretária municipal da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Agradecer também a presença da minha amiga de longa data, Maria Cecília Bianco Saragiotto, coordenadora do Instituto Provisão, Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual. Cumprimentar os familiares do nosso homenageado, os amigos, e um cumprimento especial ao Carlos Eduardo Simões, que é a razão de estarmos aqui hoje. Antes de falar um pouco do Carlos Eduardo, é importante que a gente possa compreender o significado desse diploma, a importância desse diploma e o que a gente espera obter com a entrega dessa honraria ao Carlos Eduardo Simões. O diploma Ellen Keller, instituído pela Câmara Municipal de Campinas, tem por objetivo homenagear pessoas e entidades que se destacam por relevantes serviços e atividades sociais desenvolvidos no município de Campinas, voltado para pessoas com deficiência e necessidades especiais. Essa honraria é entregue anualmente, todo dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, hoje, para marcar essa data, para simbolizar a importância da sociedade, mudar a sua forma de encarar as pessoas com deficiência, nós realizamos essa sessão escolhendo um representante dos cidadãos de Campinas para ser homenageado. A denominação Ellen Keller para esta honraria se deve ao fato de que Ellen Adams Keller, escritora, conferencista e ativista social, é reconhecida como uma defensora e promotora dos direitos das pessoas com deficiências em todo o mundo. Nascida no Alabama, nos Estados Unidos, sua história é um dos maiores exemplos de que as deficiências físicas não são obstáculos para se obter sucesso e realizar projetos de vida. Ellen Keller foi uma extraordinária mulher triplamente deficiente, que ficou cega e surda desde tenra idade, devido a uma doença diagnosticada na época como febre cerebral. Hoje, acredita-se que tenha sido acometida por escarlatina. Ellen Keller superou todos os obstáculos, tornando-se uma das maiores personalidades ou mais notáveis personalidades do século XX. Tornou-se uma célebre escritora, filósofa e conferencista, uma personagem famosa pelo extenso trabalho que desenvolveu em favor das pessoas portadoras de deficiência. Anne Sullivan foi sua professora, companheira e protetora. A história do encontro entre as duas
é contada na peça The Miracle Worker, de William Gibson, que virou o filme O Milagre de Anne Sullivan, em 1962, dirigido por Arthur Penn. Desta forma, a concessão deste diploma pretende prestar o reconhecimento público e simbolizar o agradecimento a quem contribui de maneira significativa para a construção de uma sociedade inclusiva, eliminando barreiras, oferecendo incentivo, estímulo ou mesmo cuidando de pessoas com deficiência. Este é o caso do nosso homenageado de hoje, cuja propositura foi apresentada nesta casa pelo ex-vereador Elcio Batista, que teve a sensibilidade e olhar acurado para identificar nele alguém merecedor desse diploma. Estamos falando de Carlos Eduardo Simões, cuja história de vida é sinônimo de luta, força de vontade, determinação, persistência e superação. Aos 16 anos, Carlos Eduardo perdeu a visão num acidente de moto que o deixou em estado de coma durante 53 dias entre a vida e a morte. Ao recobrar a consciência, deparou-se com a falta de visão, porém, em sua mente, essa condição ainda não havia sido assimilada, levando-o a esperar voltar a enxergar, como se isso fosse questão de tempo. Depois do choque provocado pela constatação de que não voltaria a enxergar nunca mais, Eduardo teve que lutar com sentimentos confusos e autodestrutivos que foram superados pela vontade de viver e sua impressionante força de vontade. Lembra com emoção sua passagem pelo Instituto dos Cegos de Campinas, onde reaprendeu a viver nessa nova condição. Ali encontrou as bases e apoio necessários para voltar a sonhar, traçar metas e objetivos de vida. Formou-se em ciência da computação e dedica-se a pensar e desenvolver softwares voltado para ajudar as pessoas com deficiência visual. Desenvolveu, com o apoio do Bradesco, o leitor de tela de computador para cego, que transforma em voz os comandos utilizados e, posteriormente, ministrou o curso de informática para pessoas cegas no Instituto dos Cegos, na Fundação Bradesco e na Escola People. Em parceria com a INDEC, trouxe o aplicativo de ônibus para celular que permite aos deficientes visuais e outros terem informação sobre horário e localização dos coletivos, com emissão de sinal de alerta quando o ônibus se aproxima do ponto. No Instituto Provisão, ministrou curso de informática para crianças deficientes visuais, criando os vários jogos adaptados para esses alunos e estudantes daquela entidade. Atualmente, trabalhando no CPQD, está determinado a desenvolver aplicativo para ajudar o cego a andar sozinho. Carlos Eduardo Simões é pai de um filho de 10 anos. Considera-se uma pessoa independente, com autonomia, apesar das barreiras sociais e físicas que tem que enfrentar todos os dias. Não se conforma com o fato de Campinas ainda não ter semáforos com sensor sonoro em todos os cruzamentos. E, mais ainda, com o preconceito que ainda existe em relação às pessoas com deficiência. Tudo por falta de informação, diz ele. Olhando para trás, Carlos Eduardo Simões se diz uma pessoa feliz e realizada, não apenas pelas conquistas pessoais, mas também pelas pessoas que ele ajudou a encontrar espaço no trabalho e na sociedade, seja pelos cursos que ministrou, seja pelo seu exemplo de vida, que inspira e motiva a todos que têm a oportunidade de conhecê-lo e com ele conviver. Cita com orgulho o exemplo de Emanuele Alckmin, que foi sua aluna e que ocupou
o cargo de Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Prefeitura de Campinas. É apenas um dos inúmeros exemplos de pessoas que passaram pelas mãos do Eduardo, do Dudu, como alguns o chamam carinhosamente, e, a partir do seu estímulo, do seu exemplo, reencontraram objetivos de vida, se colocaram no mercado de trabalho, constituíram famílias e são pessoas integradas à sociedade, felizes, cumprindo a sua missão. Foram essas razões que levaram o então vereador Elcio Batista a indicar e a Câmara Municipal aprovar por unanimidade a concessão do diploma Ellen Keller a Carlo Eduardo Simões, como reconhecimento de sua luta e exemplo de contribuição em defesa das pessoas com deficiência visual na nossa cidade. É mais do que óbvio que essa é uma justa homenagem. E queremos hoje, Eduardo, com esse diploma, dizer a você muito obrigado, em nome da cidade de Campinas, e que você continue perseverando nessa luta e nesse seu desejo que brota e cresce no seu coração de ajudar as pessoas com deficiência a poder viver com mais facilidade nesse mundo moderno, onde a comunicação e a tecnologia pode sim ser um fator de inclusão, e é isso que você dedica. Parabéns, que Deus continue te abençoando ricamente. Muito obrigado. E, neste momento, teremos a entrega do diploma Ellen Keller ao senhor Carlos Eduardo Simões. Nosso homenageado recebe o diploma pela luta em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Eu vou ler o que está escrito no diploma. E depois eu me comprometo, porque, ao pensar nessa homenagem, eu falei, infelizmente, o nosso diploma não está escrito em braille, né? Ele falou, não, depois vocês me mandam algo, e eu vou fazer uma proposta à Câmara, a partir dessa experiência, que todos os diplomas dessa natureza tenham também impressão em braille. Mas, nesse momento, eu falei a leitura do que consta do diploma. A Câmara Municipal de Campinas, por seu presidente Rafa Zimbaldi, nos termos do Decreto Legislativo número 3317, de 9 de agosto de 2011, concede a Carlos Eduardo Simões diploma Ellen Keller pela luta em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Campinas, 21 de setembro de 2017, autoria, vereador Dr. Elcio Batista, vai assinado pelo presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi. Passo, então, às suas mãos essa homenagem. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Carlos Eduardo Simões para seu discurso de agradecimento. O microfone está por aqui? Aqui na mão. Pode falar mais pertinho. Eu queria agradecer a todos que vieram, né, participar. Queria agradecer a todos dessa mesa aqui. Em prol, queria agradecer também ao Dr. Elcio, né, que foi o que contribuiu mais aí, e ao Luiz Rossini também. E o que a gente fica pensando nessa questão da pessoa com deficiência, às vezes a gente imagina que o preconceito é grande. O preconceito é grande, a gente sabe que existe, mas acontece que o que falta também é a falta de informação. Como, aqui, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, como que alguém imagina que um cego pode usar um computador? Como o cego pode interagir com a pessoa que enxerga no trabalho, nos estudos? Como que um cego pode comprar um livro numa biblioteca virtual sozinho? Como que ele pode fazer uma transferência de banco sozinho? Isso tudo é a informática que trouxe
essa facilidade, essa acessibilidade para as pessoas com deficiência ter essa autonomia que hoje a gente está vendo acontecer. E quando eu falei ali para o Luiz Rossini, a questão da falta de informação é que todas as partes do governo, das empresas, se eles primeiro consultassem uma pessoa com deficiência para poder estabelecer algo ou criar um software, criar uma calçada acessível, qualquer coisa acessível, era interessante que ele perguntasse para uma pessoa com deficiência. Certamente, a pessoa com deficiência nem sabe o que foi feito. Geralmente, as pessoas que enxergam, né, eles fazem uma coisa achando que vai ser melhor para a pessoa com deficiência e, às vezes, está piorando. E, às vezes, o custo depois para refazer isso é muito maior, né? Então, essa questão da tecnologia veio para ajudar a pessoa com deficiência e essa falta de informação, né? Essa falta de informação que é o que eu acho que pega mais. As pessoas não sabem lidar com a pessoa com deficiência, então coloca de lado. E era somente chegar para a pessoa com deficiência e conversar, perguntar como pode ser, ajudar, como pode estabelecer, né, um vínculo ali. E é isso. Então, eu atribuo essa questão de, com a pessoa com deficiência, a falta de informação, né? E vamos falar também da questão hoje do dia da luta da pessoa com deficiência, né? Vou deixar para a Emanuele falar. Agradeço. Obrigado. Passamos a palavra neste instante à senhora Maria Cecília Bianco, coordenadora do Provisão. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente de estar aqui com vocês nessa ilustre mesa de homenagem ao Eduardo e dizer que, em nome da diretoria da Provisão, dos colegas, um grande abraço para o Eduardo, uma pessoa guerreira, uma pessoa que está fazendo falta lá na Provisão, referência para nós. Quando a gente reúne famílias, a gente sempre lembra do caso do Eduardo, nós chamamos o Eduardo para contar como foi a trajetória, quais foram as barreiras, como que ele enfrentou tudo isso, né? E ele, como colaborador na Provisão, abriu caminhos, ensinou pessoas, elevou a autoestima, porque nós trabalhamos com a qualidade de vida dessas pessoas, né? Na Provisão, nós trabalhamos com as possibilidades. As famílias chegam com crianças, né, que hoje, por exemplo, nosso usuário de menor idade é uma criança de 8 meses e uma senhora, a mais velha, de 90 anos. Então, nós temos um leque de atendimento, de histórias, né, e de muita coisa para ensinar, com técnicas para autonomia, para independência e para ser feliz. Como o Eduardo fala, falta de informação. Então, nós temos que informar, falar muito sobre a reabilitação, sobre essas possibilidades, sobre muita coisa nova que hoje tem na acessibilidade, da informática, e mostrar para toda a população o quanto a gente trabalha e onde é que estão essas pessoas, né, que não chegam até nós, para a gente poder desenvolver essas pessoas, né? Isso a gente lida bastante com pessoas que, às vezes, chegam na meia-idade e nunca soube que existia esse tipo de trabalho, né? Então, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, homenageando o Eduardo, que é um exemplo, uma referência, né, de um caso de sucesso, e que lutou bastante e que está aqui hoje. Então, eu deixo para você, Eduardo, um abraço enorme dos seus amigos da Provisão, dos técnicos da Provisão, da diretoria e de todas as pessoas que lá estão torcendo por você. Um grande abraço e que muito sucesso. Viu? Obrigada. Passamos a palavra agora à ex-secretária municipal, Emanuele Alckmin. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar
o vereador Rossini, na presidência dessa sessão solene. Queria também, vereador, que o senhor transmitisse o abraço ao Rafa Zimbaldi. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite. Carlos Eduardo Simões. Dudu, é muito bom estar aqui nessa noite de homenagem a você. E não é justo, porque, como você falou seu histórico primeiro, eu ia falar. Inclusive, você deu aula para mim, né, de Virtual Vision. Então, Dudu é um grande amigo, uma pessoa muito querida, dona Sônia. A senhora está de parabéns pelo filho que a senhora tem. Quando eu recebi o convite, em 2012, em 2012, para assumir a secretaria em 2013, o Dudu foi uma das pessoas que eu procurei para falar assim, me ajuda a pensar a cidade junto. E o Dudu não é uma pessoa muito abstrata. Ele falou assim, então, eu quero pelo menos uma coisa de você. Eu quero que você traga o aplicativo dos ônibus da cidade, para que as pessoas com deficiência visual possam se tornar independentes para pegar ônibus e não depender de alguém que, às vezes, deixa no ponto, enfim. Falei, nossa, né? Eu procurei o Dudu para me ajudar a pensar a cidade, não para algo tão concreto assim. E esse é o Dudu. Essa é a pessoa que sempre planeja a sua vida, que pensa de forma concreta, que soube se reinventar. Fomos adolescentes juntos, conheci o Dudu na adolescência, depois, o ano passado, a gente teve a oportunidade de estreitar mais o relacionamento, então eu pude conhecê-lo mais como essa pessoa fantástica que ele se tornou, né? Poxa, Rossini, obrigada por fazer isso num dia como hoje, né? Homenagear essa pessoa que, para a gente, é um exemplo. O Léo está aqui também. Léo, você, para mim, é um exemplo de superação. Então, hoje é uma noite de festa, Rossini, que você proporcionou. E como você tem sempre feito, né? Hoje é um dia também da árvore, e é interessante, porque a sua luta sempre foi pela sustentabilidade ambiental, pela sustentabilidade do nosso planeta para as futuras gerações, mas você sempre foi sensível a, prioritariamente, o ser humano. Então, você é uma das poucas pessoas que entendem e que fazem da sustentabilidade ambiental uma sustentabilidade humana, humanizada, né? Então, é muito bonito e tem muito a ver com a sua trajetória, com a sua vida. Tive a oportunidade de a gente trabalhar juntos por 2 vezes em governos distintos, e é muito bonito ver, num dia como hoje, num dia da árvore, no dia de luta da pessoa com deficiência, você fazer essa homenagem. Tinha que ser você, né? Assim, tem tudo a ver com a sua trajetória, e que você continue sempre trabalhando com sustentabilidade acessível, com a mistura desses 2 conceitos, porque eu sempre falo que a gente pode tornar um mundo extremamente sustentável, mas inacessível, né? Um piso, por exemplo, que é ecologicamente correto, pode ser impossível de passar uma cadeira de roda. Então, se a gente não traz as 2 coisas como você traz juntas, nós não vamos ter um mundo efetivamente como a gente gostaria de ter para viver, para os nossos filhos viverem, né, como você tem trabalhado durante a sua trajetória inteira para isso. Então, hoje é um dia que coroa tudo isso. Tinha que ser você. Eu falei assim, quando o Dudu me falou, eu falei, não, combina, tinha que ser ele, né? E falando um pouquinho do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que privilégio estar aqui, nesse momento, poder falar sobre isso. Tem um vocábulo, um conceito fantástico, que diz o seguinte, nada por nós sem nós. E o Carlos Eduardo foi muito feliz quando disse isso. É só perguntar para a pessoa com deficiência o que tem que fazer. A gente, como pessoa com deficiência, a gente sabe o dia a dia, a gente sabe as coisas que precisa, a gente realmente sabe o que importa.
E é só perguntar. Então, por isso, esse vocábulo do Centro de Vida Independente, que foi adotado pela ONU, na Convenção da ONU, que vem sendo reproduzida na Lei Brasileira de Inclusão, diz claramente que as pessoas com deficiência devem estar em cargos de decisão, na tomada de decisão em relação às políticas públicas destinadas a esse público. Então, como isso é importante quando você pensa em políticas públicas para a pessoa com deficiência, como isso é importante quando você pensa no dia de luta da pessoa com deficiência, porque o protagonismo tem que ser das pessoas com deficiência. Claro, nós precisamos estar juntos, todos, como sociedade, para a inclusão, assim como para a sustentabilidade. Mas, quando a gente fala, e a Cecília concorda comigo, trabalha nessa área há tanto tempo, que o protagonismo da pessoa com deficiência faz diferença numa tomada de decisão. Porque a gente não quer o espaço destinado a nós mais. A gente quer ocupar qualquer espaço possível. E, hoje, com a tecnologia, como o Dudu trabalha nessa área, é muito possível para qualquer pessoa com deficiência estar em muitos lugares que eram inimagináveis há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, num dia como hoje, que a gente volte a pensar efetivamente no protagonismo da pessoa com deficiência, que a gente volte a aplicar o conceito da ONU, do nada por nós, sem nós, e que a gente, junto, como Campinas, que a gente possa, Rossini, voltar a fazer uma cidade em que as pessoas com deficiência ocupem todos os espaços possíveis de serem ocupados por quaisquer pessoas. Muito obrigada por estar aqui e parabéns por essa sessão solene. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Rossini, para declarar encerrada esta reunião solene. Bem, antes de encerrar a reunião, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, a mãe do Dudu, a mãe da Manu, os amigos aqui presentes, a presença e o reencontro aqui com a Cecília. E nessa fala da Manu, ela me falou uma coisa. Na verdade, eu sou do Partido Verde, a gente tem a preocupação na busca de fazer de Campinas uma cidade sustentável. Mas o que é uma cidade sustentável? Obviamente, ter a sua natureza preservada, recuperada, termos mais árvores na cidade, hoje que é o Dia da Árvore, porque as árvores elas são importantes para a qualidade de vida, elas trazem um benefício fantástico para a saúde das pessoas, para equilibrar o ambiente, esteticamente deixa a cidade mais bonita, abriga a fauna, produz flores. Hoje, e essa é uma visão que eu quero passar para vocês. Quem anda pela cidade hoje encontra os ipês, rosas floridos, lindos. Mas vocês precisam sentir e saber que vocês estão numa cidade que proporciona isso a todas as pessoas, independente da sua condição física. Mas uma cidade acessível, ou melhor, uma cidade sustentável que a gente busca, ela tem que ser acessível para todos. Ela tem que oferecer oportunidades iguais de acesso aos serviços públicos, educação, saúde, transporte, segurança, lazer, promover a convivência social. Então, nesse conceito de sustentabilidade, eu acho que o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência deve ser marcado e incorporado nessa reflexão para a gente pensar Campinas que seja de todos, e que as pessoas com deficiência sejam respeitadas no seu dia a dia, no seu local onde mora, no seu local de trabalho, não só na relação com as pessoas, mas também podendo caminhar sem ter que cair em buraco na rua, naquelas calçadas mal estruturadas, que possam atravessar com segurança nos semáforos, que todos os semáforos sejam inteligentes, com sinal sonoro, que o transporte coletivo possa realmente ser acessível. Eu acho que essa é uma luta de todos, e certamente
quem tem dado os indicadores do que deve ser feito são as pessoas com deficiência. E devem, sim, ser consultados. Nós temos um Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. Ele precisa ter mais voz, ser mais ouvido, ser mais escutado, mais procurado. Então, nessa frase da Manu, nada por nós sem nós, né? Que eu acho que isso, para mim, me trouxe aqui mais um aprendizado, uma lição. Né? Às vezes a gente fica aqui se arvorando, querendo pensar o problema dos outros sem ouvir os outros, né? Que vivem e sentem o problema. Às vezes a solução, quando vem de quem vivencia isso, certamente ela vai ser mais eficaz e talvez seja mais fácil de se encontrar. Então, com essas falas, Dudu, quero dizer que você foi a razão dessa reunião e você expressa tudo isso que a Manu, a Cecília e todos os que lutam, né, para tornar uma sociedade mais justa, inclusiva, na nossa cidade. Então, receba essa homenagem que é da Câmara, é da população de Campinas, porque você fez por merecer. E o teu exemplo vai continuar iluminando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, obrigado a todos, fiquem com Deus, está encerrada a presente reunião solene. Um abraço. Quero agradecer também toda a equipe do cerimonial que sempre aqui presente organiza como ninguém esse evento, tá bom? Obrigado, boa noite. TV Câmara Campinas.